Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa e temos como objeto de conhecimento histórias em quadrinho. O que é histórias em quadrinho? As histórias em quadrinhos, pessoal, são as histórias narrativas que são apresentadas através de desenhos e de textos seguindo uma sequência. Observem, aqui nós temos a sequência do texto. Essas histórias em quadrinhos, elas precisam de alguns elementos básicos para compor essa história. Primeiro, nós temos o enredo. O enredo é o assunto que será trabalhado nessa HQ. Depois temos os personagens. Aqui nós temos apenas 2 personagens nessa história, Chico Bento e Rosinha. Temos também o tempo. O tempo é quando acontece essa história, se é durante o dia, se é durante a noite. Temos também o lugar onde se passa a história. Nesse caso aqui, se vocês observarem, o lugar onde se passa a história é a caminho da escola, porque eles estão caminhando em direção à escola. E por fim, nós temos o desfecho. O desfecho é o como terminou essa história, ok? Vamos lá. Onde são publicadas as histórias em quadrinhos e com qual finalidade elas são publicadas? As histórias em quadrinhos geralmente são publicadas em jornais, revistas e também em gibis, jornais, revistas e gibis, certo? E a finalidade delas é para quê? Para que servem as histórias em quadrinhos? Vocês sabem para que servem as histórias em quadrinhos? Seria para ensinar a fazer uma comida, para divertir e fazer rir ou para contar uma história? Quero ver se vocês acertam. Se você respondeu que é para divertir e fazer rir, você acertou. As histórias em quadrinhos foram feitas para nos divertir e nos fazer rir. Apesar de ter como público-alvo as crianças, jovens e adultos também gostam muito de ler histórias em quadrinhos. Para se comunicar, os personagens da história utilizam balões. Cada balão tem uma função diferente. Esse tipo de balão aqui é utilizado para representar a fala. Este outro representando o pensamento. Este outro aqui para representar o grito. Este, o cochicho. Este em forma de coração, o amor. E este outro para representar ideia. Temos também nas histórias em quadrinhos balões chamados de onomatopeias. E o que é isso? Onomatopeia, gente, nada mais é do que um balão que é utilizado para representar um som que aconteceu nessa história. Por exemplo, aqui nós temos a Mônica, ela bateu na porta e fez o barulho, poft. Este barulho é chamado de onomatopeia, certo? Igual aqui, ó. A Mônica aqui ao lado, ela está tossindo. Esse balãozinho é uma onomatopeia que representa o som da tosse da Mônica. As histórias em quadrinho, pessoal, nem sempre aparecem com balões. Muitas vezes elas aparecem apenas com imagens, mas mesmo assim nós conseguimos identificar todo o enredo da história. Vejam só. Aqui no primeiro quadrinho, nós temos a Mônica
indo lavar o seu coelhinho Sansão. O segundo quadrinho já aparece ela dando banho nele. No terceiro quadrinho, ela está enxugando Sansão. No quarto quadrinho, ela está abraçando ele, sentindo que ele está cheiroso após o banho. No próximo quadrinho, de repente aparece Chico Bento fazendo caretas para Mônica. E nesse outro quadrinho, Mônica sai correndo. Vejam só aqui, ó, os detalhezinhos que mostram que ela está correndo, além do movimento das pernas. Ela sai correndo atrás do Chico Bento e mete uma coelhada neles. Vejam aqui o som, ó, da onomatopeia, banf. Esse foi o som que fez do coelhinho na cabeça dele. Vejam que na última expressão aqui mostra algumas estrelinhas saindo e esse detalhezinho aqui em cima está mostrando também a pancada que ele levou, certo? Outro detalhe, gente, muito importante que vocês não devem esquecer nas histórias em quadrinhos é de observar as expressões no rosto. Vejam aqui a expressão que a Mônica fez depois de ter metido o coelho na cabeça dele. Vejam, ela fechou os dentes e saiu esses pontinhos aqui, certo? Quando ela bateu com muita força. Então, detalhes importantes que vocês devem observar também nas histórias em quadrinhos são as expressões faciais. Combinado? Esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.